eu quero convidar, né, com muito carinho, Dom Edson Oriolo para que converse conosco sobre este livro. Boa tarde, Dom Edson. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse programa Mulher.com. E a gente tem um grande conhecimento da TV Século XXI, que é um grande foco de evangelização, principalmente aqui no nosso Brasil, em tantos lugares, lançando boas sementes, como nos ensinou São João Crisóstomo, as sementes do Verbo, a mensagem revelada. É uma grande alegria poder estar aqui participando. Eu também sou sócio da TV Século XXI, desde quando era padre. Muitas vezes estive aí, tenho um carinho muito grande com o padre Eduardo, o Gildo também. A gente tem um pouquinho de história juntamente com esta TV que vem aí evangelizando, anunciando a boa nova, a mensagem revelada. Então, uma grande oportunidade estar aqui hoje participando desse programa. E olha, eu agradeço todo esse carinho, a sua presença conosco já há tanto tempo e hoje de maneira especial para falarmos do seu livro. E olha, eu ainda não li o livro, mas eu fiquei já curiosa com o título, né? Porque fala Francisco, a gente sabe, nosso Papa Francisco, a capa já nos mostra ele, né? Bispo de Roma. Agora, e a igreja particular? Isso me gerou curiosidade, esse termo igreja particular. Podemos começar a conversar sobre o seu livro, Dom Edson, mostrando para nós o título, a intenção desse título? Sim, todo livro ele tem que levar o leitor a aprofundar, a conhecer uma determinada realidade. Poderia colocar aqui 3 objetivos do livro, pegando aí o próprio título, né? Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. Eu falo um pouquinho a respeito do Papa Francisco, com toda essa preocupação de evangelizar, de anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Ele foi escolhido em 2013 pelos cardeais e tem essa grande missão, esta responsabilidade. E aí eu não falo o Papa, poderia dizer assim, Francisco, o Papa, e a igreja particular. Por quê? O Papa Francisco, desde quando ele assumiu o pontificado, ele vem falando para nós, não como Papa, mas por outro lado ele fala como Bispo de Roma. Então, na primeira aparição ao público, eu apresento isso no livro, o Papa fala: olha, eu sou bispo de Roma, eu vim da Argentina para ser o bispo de Roma. E às vezes a gente parece que fala assim: será que o Papa está denegrindo esse título honorífico de Papa para falar bispo de Roma? Não, ele está dando um verdadeiro sentido do que significa o Papa. Então, qual que é a missão do Papa? É ser o bispo de Roma e também ser o responsável pelo colégio dos bispos. E aí a gente começa a entender porque ele é o sucessor de Pedro e nós, bispos, somos sucessores dos apóstolos. Aí tem uma grande interferência eclesiológica, teológica, para a gente entender. Aí começamos a entender. Ele é o Papa, e Francisco é o Bispo de Roma. Qual que é a sua missão? A sua missão é de promover a unidade, a sua missão é de proclamar cada vez mais a palavra de Deus, a sua missão é de governar toda a nossa igreja, ele como sendo o bispo de Roma, não esse título honorífico que nós chamamos de Papa, essa grande cuidar do depósito da fé, das nossas celebrações, ser um referencial, orientar a igreja, exercendo toda a sua missão, toda a sua responsabilidade como o sucessor de Pedro. E aí
um terceiro momento, objetivo, é falar um pouco a respeito do que significa a igreja particular. A Isso nossa me vai falar deixou assim, não existe, curiosa, viu? Porque para não nós existe às aqui, vezes. o termo particular é algo pessoal, é algo que pertence a aquela pessoa, ou aquela família, ou aquele núcleo, aquela comunidade, é particular. E quando eu vi a Sim, sim. igreja particular, eu fiquei pensando, será que é a igreja É. dentro de cada um de nós? Agora, eu gostaria muito, já que o senhor vai tocar A nesse nossa assunto, nos igreja ela tem toda explicasse. uma história, né? Nós temos toda uma história. O próprio Papa Francisco, ele fala muito a respeito do passado, do futuro e do presente. Nós estamos vivendo hoje de Deus, é o presente. Lá na frente é o futuro, nós vamos Sim. chegar. E olhando para trás é o passado. Basta a gente ir dentro de um carro. Eu estou ali dirigindo, eu estou olhando para o futuro, mas atento no presente, de vez em quando eu olho no passado. Assim que tem que ser a nossa lógica. E a história da igreja acontece, a ação de Deus acontece. O que nós temos na revelação? O que é a Bíblia? A Bíblia é a história que um povo fez de Deus. Não é um livro científico, podemos jogar fora. Não é um livro histórico, tem erros históricos. Então, lá é a experiência que um povo fez de Deus. Então, à luz daquela experiência, nós ganhamos um espaço de fazer essa experiência de Deus numa perspectiva de futuro. E esse mês é o mês da Bíblia, né? Desde a década de 70, a igreja celebra o mês de setembro como o mês da Bíblia, da gente conhecer essa experiência que o povo fez de Deus e para nós também fazermos a nossa história salvífica à luz dessa história da salvação. E a igreja ela foi se construindo ao longo dos anos e aí surgiram as pequenas comunidades. E aí dentro dessas comunidades, para que alguém pudesse governar, coordenar, surgiram as igrejas particulares, que ao mesmo tempo significa diocese ou então uma igreja local. Até quando eu fui colocar o título, eu estudei bastante, tem muitos teólogos, principalmente os teólogos da Espanha, e eles não gostam de usar a expressão igreja particular, parece que é uma parte da igreja universal que o Papa é responsável. Mas aí nós começamos a entender, por isso que o Papa é o bispo de Roma, porque ele é o cabeça das igrejas particulares. Então, não significa que é uma parcela. A nossa diocese é uma parcela, não, ela pertence a todas. Mas, por uma questão de governabilidade, para governar, daí que existe os bispos, que são sucessores dos apóstolos, Sim. que têm uma grande responsabilidade de coordenar aquela igreja particular. E a gente poderíamos dizer assim, quais são os componentes? Eu falo isso no livro. Os componentes para uma igreja particular. Quais são os componentes teológicos para uma igreja particular? Primeiro, nós temos que ter o povo de Deus. Então, é uma pequena porção do povo de Deus. A igreja de Campinas é uma pequena porção do povo de Deus. A igreja de Leopoldina é uma pequena porção do povo de Deus. A igreja de Amparo, aí perto, é uma pequena porção do povo de Deus. Então, a igreja particular tem que ter os batizados, tem que ter os filhos de Deus dentro dessa situação. Depois, um outro aspecto importante, que tem que ter alguém que coordena, que orienta, que ensina, que santifica e que governa. E aí que o bispo de Roma, ele vai escolher um bispo para que possa governar aquela pequena porção do povo de Deus. Mas nós estamos vinculados com o bispo de Roma. Então, não existe, eu como bispo diocesano da igreja particular de Leopoldina, eu não posso fazer aquilo que bem me entendo. Então, se eu fui colocado aqui pelo bispo, olha aqui, tem um anel que a gente recebe como bispo, a gente recebe um anel. O anel é esse pacto com a igreja de Jesus Cristo. Então, nós temos essa grande missão, esta responsabilidade. Então, a igreja particular é presidida por um bispo. E ela é assistida pelo Espírito Santo. A gente tem que ter um toque diferente. O que é o toque? O que dá uma diferença na igreja particular?
É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Hoje nós estamos celebrando uma festa muito bonita na história da igreja, que é o nascimento de Nossa Senhora. Olha que coisa Verdade. bonita. O nascimento de uma mãe. A mãe é aquela que gera vida. Nós temos aí sentimentos de mãe, nós somos envolvidos pela mãe, a mãe cuida do mistério, a mãe cuida da própria vida. E hoje nós estamos celebrando uma grande festa, que é o A nascimento natividade, né? desta mãe, que é a mãe de Deus, que é a mãe da Uhum. igreja e é a mãe de cada um de nós. Então, essa igreja particular, ela é assistida pelo o Espírito Santo. Depois, uma outra coisa importante também, dentro da ação do Espírito Santo, mais duas coisas importantes, que o que fundamenta a nossa missão de igreja particular? Primeiro, é a palavra e a Eucaristia. A igreja, ela vai nesses dois trilhos, palavra e Eucaristia. E olha a coisa bonita que a igreja coloca: o bispo de Roma, o responsável também por nós que somos os sucessores dos apóstolos, nós temos a grande missão da palavra. Então, qual que é o primeiro ministério que alguém quer dedicar ao serviço da igreja? É o ministério da palavra. Então, o candidato que quer ser padre, então ele recebe primeiro o ministério da palavra, depois no diaconato ele recebe a palavra de Deus para que ele possa anunciar, proclamar, interpretar, vivenciar. Depois, quando ele é ordenado sacerdote, ele promete proclamar a palavra de Deus. E quando bispo, ele tem essa grande missão de cuidar do depósito da palavra de Deus, da mensagem revelada. Então, na igreja particular, nas nossas comunidades eclesiais missionárias, nas nossas paróquias, nós temos que estar sempre ouvindo, escutando a palavra de Deus, a mensagem revelada. E Então, eu vou a uma principalmente colocando em prática, né, Dom Edson? sim, Colocar, sim, aí que colocar em entra prática é a nossa missão. as Eu duas gostaria muito de situações, né? agradecer por o fato do senhor estar aqui conosco e principalmente sobre esse livro. Hoje o senhor nos deu uma aula e nem falamos tanto do livro como eu gostaria, fica o convite para em outro momento nós falarmos Sim, também, sim. mas onde as pessoas, nas livrarias da Paulus que Da Paulus, vão aí em encontrar o seu Campinas, livro. todos os lugares. Pode pedir também pelo site, aí tem o WhatsApp, pode pedir pelo site. Isso ajuda não só os sacerdotes, os bispos, mas também todo fiel lei que quer conhecer um pouquinho a sua igreja. Qual que é a missão da igreja? Por que que existe o Papa? Por que que o Papa está orientando? Tudo isso mostrando para nós. Esse livro vem ensinar nós a amarmos o Papa amando a igreja. Amando a igreja, nós estamos amando o nosso Papa. A grande preocupação que eu tive em escrever é mostrar isso daí, essa missão tão sublime do Papa que respinga nas igrejas particulares e chega até nós, e o feedback é nós amando a igreja, envolvendo na vida da igreja, nós estaremos também amando o Papa. E o que vai dar sustento tudo isso aí é a própria Eucaristia, que é o centro de uma igreja particular. Não é mais uma igreja, mas é mostrando a nossa igreja dentro dessa compreensão para a gente perceber a ação de Deus, viver o Evangelho e tentar aquilo que você mencionou no início, né? A gente na terra, voltados para o alto, do alto, voltados para a terra. E aí, o que que a igreja, as nossas igrejas fazem? Elas vão fazer a visibilidade, a paróquia, a visibilidade da igreja. Vai mostrar que a gente tem que estar buscando a Deus com os pés no chão e viver o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo de coração que a sua intenção proposta no seu livro possa chegar aos leigos, aos sacerdotes ou todos aqueles que o lerem de maneira a abastecer esse conhecimento, a dar uma visão muito mais ampla dessa missão do Papa, porque estamos junto com ele. Então, desejo um sucesso absoluto do seu livro. E obrigada mais uma vez por estar aqui Sim, comigo. eu agradeço também. Quem que fez o prefácio do livro foi o cardeal aí de São Paulo, Dom Odilo.
e ele colocou no finalzinho do prefácio, mostrando que esse livro ajuda a gente a compreender melhor a missão do Papa e também como que nós vamos corresponder a esta missão para a gente conhecer a marca. E lembrando de Santo Agostinho, né? Quanto mais a gente conhece a igreja, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer a igreja. Então, vale a pena saborear esse livro, Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. E agradeço aí a oportunidade. Olha, conversamos com Dom Edson Oriolo, que é bispo da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. Eu sou mineira também, viu, Dom Edson? Sim. Eu sou do sul de Minas, aí, bem pertinho aí. Eu sou de Alfenas, sou de Minas também, sou de Alfenas. E então quando eu vi Leopoldina, Minas Gerais, eu falei, ai, que delícia! Mas olha... Só que aqui é o sudeste das Minas, é bem diferente, porque nós temos muitas minas, né? O sul de Minas, o sudeste de Minas, tem os Gerais, que é mais no norte, são os Gerais, são muitas minas, né? Mas o povo mineiro é bom, o povo mineiro também gosta das coisas de Deus e gosta também de aprofundar aí. É uma oportunidade não só para os mineiros, mas por todo o Brasil. Para todo o Brasil. Inclusive, nós temos pessoas, brasileiros, que estão em outros países, que assistem o programa Mulher.com. Fica aqui o convite para também entrarem lá no site da Paulus e fazer o seu pedido para conhecer, porque vai conhecer a igreja, vai conhecer o nosso Papa, e não particularmente uma igreja única não é esse o nome, mas uma igreja em cada local, não. É a nossa igreja unida, respeitando as orientações do nosso Papa, né? Separada para melhor vivência e compreensão. Também conhecer todo esse discurso do Papa Francisco, que está por detrás, aqui eu menciono também, uma teologia do povo, valorizando aí muito a religiosidade, a mística das pessoas. Então é um momento para a gente conhecer e amar também o nosso Papa, amando também a nossa igreja. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde para o senhor e até breve. Tá bom, tchau, tchau, sucesso aí para vocês, que Deus abençoe a todos. Amém.